Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para responder a uma dúvida muito frequente entre os corredores que diz respeito à respiração. Como nós devemos respirar enquanto corremos? Para entendermos melhor essa questão, é necessário que a gente compreenda que a respiração é controlada pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, na maior parte do tempo, a respiração ocorre de maneira involuntária. Ou seja, quando estamos dormindo, dirigindo, fazendo qualquer atividade, conversando, caminhando, a respiração ocorre de forma autônoma e involuntária. O nosso corpo tem uma capacidade muito bem desenvolvida ao longo de milhões e milhões de anos de evolução filogenética para que a respiração esteja sempre adequada à demanda fisiológica do nosso corpo. Então, quando a gente começa uma atividade física, o nosso sistema nervoso autônomo já vai começar a fazer o ajuste respiratório, aumentando a frequência respiratória, ativando mais músculos como o diafragma para que a gente consiga oxigenar melhor o sangue, levando então esse importante elemento da respiração celular para as células em atividade mais intensa. Então, os outros animais, cachorros, cavalos, qualquer animal que esteja fazendo atividade, eles vão ter a sua respiração alterada para atender a demandas do seu esforço físico, sem a necessidade de pensar sobre isso, como eu devo respirar, se eu devo respirar a cada 2 passadas, inspirando a cada 2, expirando a cada 2. Então a gente também deve seguir um pouco os nossos instintos, deixar com que o corpo faça o seu trabalho, pois ele sabe muito bem o caminho para entregar mais oxigênio para as nossas células. Quando a gente quer controlar demais a respiração de maneira voluntária, a gente pode atrapalhar esse processo natural. Então, se a gente quer deixar a respiração mais prolongada, menos ruidosa durante atividades aeróbicas intensas, a gente vai acabar atrapalhando esse sistema, oxigenando menos o sangue, sentindo falta de ar ou mesmo dor nos músculos respiratórios, como aquela dor lateral nas costelas, que normalmente está relacionada à fadiga do diafragma, esse importante músculo respiratório, o principal músculo respiratório. Então, quando nós estamos correndo, o nosso corpo ele faz o ajuste respiratório para aumentar a frequência, ou seja, para nos fazer ofegar. Então a gente precisa aumentar a frequência respiratória, ofegar, e muitas vezes, dependendo da intensidade, quanto maior for o esforço, essa respiração deve ser mais frequente, mais rápida, e isso, na maioria das vezes, envolve uma respiração exclusivamente bucal. Como as nossas vias aéreas nasais são estreitas, quando inspiro pelo nariz e expiro pela boca, isso que a gente aprende, com profissionais de educação física, em algumas atividades isso vai muito bem, por exemplo, atividades de alongamento, de relaxamento, você vai inspirar pelo nariz, expirar pela boca, de forma bem lenta e profunda, isso diminui a ansiedade, isso relaxa os músculos, diminui os batimentos cardíacos, é muito bom na hora do alongamento e do relaxamento. Porém, na hora da intensidade aeróbica de uma corrida, você precisa justamente do contrário, você está com a frequência cardíaca alta, você está com a atividade metabólica alta e não reduzida, e muito menos querendo reduzir, você quer fornecer energia para que a atividade aconteça da melhor forma possível e muitas vezes na maior intensidade possível. Para isso você precisa ofegar. Como as vias nasais são estreitas, você inspirar pelo nariz, expirar pela boca numa alta frequência, tentando um grande volume de ar, tentando inalar um grande volume de ar para dentro dos pulmões, pode ser muito difícil você fazer o ar passar por essas vias estreitas, fazendo com que o seu diafragma tenha que fazer um trabalho muito intenso para inflar, para preencher os pulmões com ar, com oxigênio. Então, isso numa atividade intensa, isso pode ser contraprodutivo. Isso pode fazer você se cansar mais rápido ou mesmo gerar aquela dor lateral que eu falei anteriormente. Em atividades aeróbias leves a moderadas, a inspiração pelo nariz pode ocorrer muito bem. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Se a demanda energética da atividade, a intensidade da atividade não estiver tão alta, é possível você respirar dessa maneira.
É positivo respirar dessa maneira porque o ar vai entrar, vai se aquecer, vai ficar mais úmido e também vai ser filtrado pela mucosa, pelos pelinhos ali do nariz e vai chegar nos pulmões um ar com maior qualidade. Isso vai favorecer as trocas gasosas lá nos pulmões. Esse ar chegando quente e úmido e filtrado sem impurezas, essa troca do oxigênio com o gás carbônico lá nos alvéolos pulmonares vai acontecer de uma forma otimizada. Porém, quando a gente está em alta intensidade, quando o esforço ele está difícil, as vias aéreas nasais que aquecem, umidificam melhor o ar, elas não dão conta do volume de ar que a gente precisa, do volume de oxigênio que a gente precisa transportar e utilizar no nosso organismo. Aí a gente precisa abrir a boca e ofegar, respirar com uma grande frequência e com essa via respiratória maior, a via bucal, o ar vai entrar rapidamente, preenchendo os pulmões totalmente de uma maneira muito mais rápida. Sim, nós sabemos que o ar não vai chegar com tanta qualidade lá nos pulmões, mas que a gente precisa nesse momento é um maior volume, uma maior quantidade de oxigênio entrando na corrente sanguínea por meio da captação de oxigênio nos alvéolos pulmonares. Como a gente precisa de grande quantidade, de grande volume de oxigênio sendo transportado na nossa corrente sanguínea, então a respiração pela boca será mais eficiente quando a intensidade do exercício aeróbico ela for aumentada. Intensidades moderadas, moderada forte, como provas de 5 km, por exemplo, na qual você quer bater o seu RP, provas de 10 km, onde a gente vai correr muito próximo ali do limiar, do segundo limiar de lactato, a gente vai ter uma alta demanda de oxigênio nas nossas células. Então a gente vai respirar praticamente exclusivamente pela boca, inspirando e expirando numa alta frequência. Essa respiração ela é mais ruidosa, ela vai fazer mais barulho e você não precisa se importar com isso, você não precisa se importar com o que as pessoas estão pensando. Nossa, aquela pessoa está respirando tão forte, está fazendo tanto barulho, coitada, ela deve estar sofrendo, ela deve estar ali passando apuros nesse exercício. E daí muitas vezes, para que as pessoas não olhem para a gente quer respirar de uma forma mais calma e acaba atrapalhando o seu próprio desempenho na atividade. Então, boca aberta, respirando com uma frequência alta, tentando obedecer a um comando interno de ofegação que muito provavelmente o seu corpo estará solicitando para você. Abra a boca e ofegue como um cachorro que está correndo e está ofegando ali com a língua para fora e com a boca aberta. Claro que essa analogia ela tem uma crítica que a gente precisa ressaltar aqui. Os cães e a maioria dos animais se refrigeram pela respiração e nós não, nós vamos nos refrigerar predominantemente pela pele, pelo suor, pela evaporação do suor. Então os cachorros eles ofegam não só porque eles precisam de oxigênio, mas também porque eles precisam se refrigerar. Mas de todo modo, essa respiração mais ofegante pela boca, em alta intensidade, ela vai ser muito mais producente. Você vai conseguir uma melhor performance na sua atividade respirando pela boca quando você estiver em alta intensidade, tá bom? Intensidades mais baixas, ok, inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Na alta intensidade, respire só pela boca, aumente a frequência respiratória e o volume respiratório também, a quantidade de ar que entra e que sai tem que ser grande e a frequência tem que ser alta. Então, abre a boca e ofegue quando você estiver em alta intensidade. Assim você vai ter o melhor aproveitamento da sua corrida e também vai evitar aquela dor lateral nas costelas. Obedeça os seus instintos na hora de respirar e não precisa ficar inspirando pelo nariz, respirando pela boca a qualquer custo, muito menos se preocupando em fazer uma inspiração e uma expiração que obedeça ao ritmo das suas passadas. A gente não tem essa necessidade de obedecer o ritmo das passadas e isso é uma vantagem nossa quando corremos com relação a outros animais, como os quadrúpedes, por exemplo, que se veem obrigados a respirar na frequência do seu galope, do seu deslocamento. Isso é um papo para um outro momento,
onde nós podemos falar então por que isso é uma vantagem para nós. Isso, inclusive, é um dos motivos de sermos mais resistentes a longas distâncias, por termos essa liberdade respiratória no momento da corrida. Maravilha? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mande aqui nos comentários a sua dúvida e a gente vai respondendo. Boa corrida, bons treinos, um abraço!